Você acredita em possessão? Hoje está antiquado, fora de moda você falar em possessão. Eu diria que é até crime, porque dependendo da forma que você coloca a coisa, principalmente se falar de forma negativa, você pode ser processado e acusado de intolerante. Mas não é porque hoje a humanidade vai por esse lado que as coisas deixam de acontecer. Eu vou parar a minha opinião por aqui e vou passar a notícia para vocês que foi enviada pelo nosso querido irmão Lucas França, né, que fala de 20 alunos, como você pode ver, a matéria está aqui no Pleno News. 20 alunos sofrem surto coletivo e SAMU precisa ser acionado. Caso teve início após uma das estudantes apresentar crise de ansiedade, certo? Como eu disse no começo, eu vou passar a matéria, é uma matéria curta, até porque esse tipo de assunto para mídia não vale a pena falar muito, né? Já se você vê essa outra matéria aqui do Big Brother, né? De uma professora que falou sobre mulheres que menstruam contra as que não menstruam. Olha só o tamanho da matéria, só para você ter uma noção, né? De que esse é um assunto que eles querem que você fale. E eles querem que você entenda o que eles querem. Então eles vão buscar especialistas, eles vão buscar teorias, né, que reforcem o que eles querem que a população acredite. Então é uma matéria enorme, né, como você pode ver. Já essa, que envolve o espiritual, que pode furar a bolha de algumas pessoas que se entenderem que a realidade que ela vê não é tudo, que existe muito mais por trás dessa vida, né? Se começar a falar muito disso, pode ser que algumas pessoas comecem a perceber essa verdade. Então não vamos falar. Vamos dizer só que foi um surto. Então, vamos só resumir e dizer que foi um surto. Como isso acontece, eu vou explicar para vocês depois. Cerca de 20 crianças, por volta de 12 anos, entraram em um surto coletivo na sexta-feira, dia 17 de março, em uma escola de Maceió, após uma estudante ter uma crise de ansiedade. O serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, precisou ser acionado. Preste atenção aqui que, segundo eles, começou depois de uma estudante, de forma isolada, né, começar com uma crise que eles classificaram como de ansiedade. Beleza, vamos lá. De acordo com as informações divulgadas pelo Porto Metrópolis, o caso ocorreu na Escola Estadual Edmilson de Vasconcelos, Pontes, no bairro do Farol. O episódio teve início quando um estudante do 6º ano apresentou uma crise que desencadeou mesmo em outros alunos. As crianças ficaram agitadas e choraram copiosamente. Ao chegarem ao local, os socorristas avaliaram os alunos e os dispensaram para irem para suas casas. Não houve a necessidade de enviá-los ao hospital. A SEDUC, Secretaria de Estado da Educação, se pronunciou sobre o ocorrido por meio de nota e informou que disponibilizou um psicólogo para acompanhar os estudantes. Bom, isso aqui é a matéria, já encerrou, você vê que ela é bem resumida, mas eu de antemão já digo a minha opinião. Eu sei que muitos não gostam, poxa, devia maneirar aí, não sei o que. Não, mas eu não tô aqui para mentir para vocês ou ficar disfarçando. Para mim isso aqui é possessão demoníaca. Pelo que eu já estudei, se você tá com seu corpo aberto, se você não tem a armadura de Deus, você removeu ela do seu corpo através dos seus atos, da pouca fé e etc., você fica aberto a possessões. Isso aconteceu até mesmo com os apóstolos, quando foram tentar expulsar um demônio e foram com pouca fé, tiveram medo e eles foram atacados. E não foi só ataques físicos, foi ataques também psicológicos, psíquicos. É assim que essas entidades agem. Nós tínhamos um caso desse, mais antigo, que aconteceu em uma escola do Ceará, onde durante uma missa, isso foi tema aqui dos nossos vídeos, durante uma missa, uma aluna se manifestou porque essa crise que eles classificam aqui como ansiedade, mas ansiedade você sabe que ela não pega em outros alunos, isso não existe. A ciência, eu já disse para vocês, eu não sou anti-ciência, muito pelo contrário, eu faço questão de colocar sempre as versões científicas, dar prioridade a elas, mas quando não fazem sentido, quando a ciência passa a ser fé, aí eu descarto mesmo. Não tenho vergonha de falar isso de forma alguma. Porque até hoje já tentaram fazer os mais diversos tipos de testes desse tipo. E o que ficou provado é que isso não existe. Não é porque uma pessoa está ansiosa, com medo, que as outras também vão ficar. Eles já fizeram um teste do tipo de dar uma notícia. É claro que diante de uma notícia que pode significar o seu fim, qualquer um fica com medo, porque isso se torna quase que uma ameaça. É diferente.
Agora, você vê uma pessoa ansiosa e do nada você também ficar, pode acontecer com uma, duas pessoas, mas uma sala inteira de alunos, isso não existe. Nunca se conseguiu reproduzir isso. Eu lembro até de um teste que foi feito para provar que Deus é apenas uma visão das pessoas, que não existe ligação nenhuma com nenhuma entidade. Então eles pegaram, colocaram vários religiosos e colocou um padre, colocaram um pastor para pregar, né, falar fortemente do nome de Deus, e deram uma substância a essas pessoas, alucinógenas, para ver o que é que elas sentiam. E o teste tinha a intenção de fazer com que todas as pessoas tivessem a mesma sensação, o que não aconteceu mesmo entre religiosos. Cada um falou de uma sensação, teve umas 2 ou 3 pessoas que falaram que realmente se sentiram como se estivesse com Deus, mas a grande maioria disse que apenas sentiu sono ou tontura por causa da substância. Quer dizer, mesmo sobre o efeito do alucinógeno, mesmo sobre o efeito da influência, ou seja, do discurso que estava sendo feito, elas não tiveram nenhuma alucinação coletiva, porque vários casos na história já colocaram, não, isso aí foi um surto coletivo, não, isso aí é uma ilusão coletiva. Geralmente, né, essas explicações são dadas em casos como esse. Então aconteceu isso aqui numa escola do Brasil, né, onde durante a missa vários alunos começaram a se manifestar e um foi passando para o outro. Por quê? Porque hoje essa geração, meu irmão, está totalmente perdida, cada vez mais físicas, assim como está escrito que no final seria assim: o homem amante de si mesmo, o homem arrogante, frio, calculista. É isso que a gente vê hoje. Então, um caso como esse, você vê que daria audiência. As pessoas querem saber sobre esse assunto. Se a mídia dá a importância que o caso deveria, isso aqui era para ser matéria de um jornal nacional, mas eles não estão interessados. E quando falam é em tom de deboche ou resumido. Como você pode dizer que isso aqui é um surto coletivo se até hoje não se provou que pode existir isso de surto coletivo? Isso não passa de uma teoria. A menos que façam, né, um teste e mostre de fato as pessoas surtando coletivamente, isso passa a ser ciência, senão é só mais uma crença. É isso que a gente tenta explicar no canal e poucas pessoas entendem. E sendo dessa forma, eu prefiro ficar com as Sagradas Escrituras, no que está ensinado ali, que é preciso a gente reforçar a nossa fé, é preciso praticá-las através de atos, porque do contrário ela é morta. Nos reforçarmos da armadura de Deus literalmente. Do contrário, nós ficamos abertos a esse tipo de coisa. Até mesmo outras crenças têm símbolos, medalhões, meio mundos de objetos para tentar afastar. Porque por mais que eles tenham uma fé diferente, por mais que eles tenham uma maneira de ver o mundo diferente, e o mundo espiritual, eles sabem que uma coisa é certa: se a pessoa não estiver preparada, ela pode sim ser alvo de um ataque espiritual. E para mim aí não foi outra coisa a não ser isso. Os filmes de Hollywood colocaram na cabeça das pessoas que só existe um tipo de possessão, que é igual àquela do filme Exorcista. Mas aquilo é um grau sério de possessão e um tipo específico de demônio. Existem outras possessões, meus irmãos, e pelo que eu tenho pesquisado há anos, principalmente depois que eu comecei a fazer as investigações, eu entrei muito nessa área. E eu vi que há diversos graus. Você já deve ter tido na sua família, por exemplo, uma pessoa que é um 10. Mas chega um final de semana, ela começa a mudar totalmente. É como se ela ficasse mais raivosa, ela mesmo não sabe explicar o porquê. Tá tudo certo, ela continua ganhando o mesmo de sempre, a família igual, ninguém disse nada para aborrecê-la e a pessoa é raivosa e às vezes até maltrata a própria família. Por que isso acontece? Em alguns casos tem até determinadas horas que isso acontece. Não é à toa que as igrejas, hoje tão criticadas e até eu digo perseguidas, tem tanta gente dentro delas, meus irmãos, porque esse lado às vezes é ignorado. Às vezes a família está de fato sendo assombrada e perseguida, e a partir do momento que procura a palavra de Deus, seja onde for, ela acaba ficando livre dessas maldições. É por isso que, apesar do que muitos falsos pastores fazem, as pessoas se reúnem ali, porque onde tiver 2 ou 3, a presença de Deus sempre estará ali. Porque o que vale é a intenção do povo. O povo está indo ali para saber sobre Deus, para aprender mais sobre Ele. Se tem um pastor, se tem um padre, um líder religioso mal intencionado, as pessoas não têm culpa disso. E aos poucos elas estão despertando e percebendo os que estão assim. Então há uma generalização, um ataque. Eu vejo até outros canais de boas pessoas que eu gosto,
né, se dedicando a atacar as crenças. E eu acho uma coisa muito errada, porque se a base é cristã, seja como for, se é espírita, se é evangélico, se é católico, todos nós temos erros, temos defeitos. Vocês sabem que, principalmente coisas que envolvem dinheiro, poder, né, acaba se corrompendo mesmo, infelizmente é o mundo. Mas eu imagino dessa forma, e você pode me criticar aí, tá certo? Você não é obrigado a ver como eu, mas eu vejo dessa forma. Tem um cara que está construindo uma parede toda troncha, os tijolos errados, tanto de massa errada, tá tudo errado, tá colocando tudo errado ali, mas ele tá tentando construir. De antemão, do outro lado tem um que tá com uma marreta quebrando tudo. Ora, se eu tô tentando reconstruir uma causa, uma cidade, o que seja, eu vou combater, eu vou reagir contra aquele que está construindo, talvez de forma errada, mas de qualquer forma vai ter uma parede ali, por mais troncha que possa ficar, ou aquele que é o que está acabando com tudo, aquele que está desmanchando tudo. É por isso que muita gente pergunta: Davi, por que você não fala aí dos erros de tal crença? Porque eu também tenho erros, eu prefiro respeitar, eu prefiro ir para cima do grande problema. Vocês podem ver os vídeos que a gente já fez, né? Quando eu falo, por exemplo, do pedindo mais cedo, eu critico ele, as atitudes dele, não da igreja dele, que por mais iludida que esteja com as mentiras dele, estão tentando da forma que pode conhecer um pouco mais da palavra. E isso para mim é uma coisa positiva, meus irmãos, porque como esses casos provam, a nossa geração, principalmente a mais jovem, tem se afastado dos caminhos do Criador e ficando aberta a esse tipo de ataque espiritual. Porque para mim, 20 crianças começarem a surtar, o que era normal na minha época, o que sempre teve. Uma criança chegar nervosa, chorando, era a gente conversar: olha, o que é que houve? Não, pô, fica tranquilo, isso vai mudar, na minha casa também acontece. Esse era o normal, sempre foi o normal. Não você ver isso e também começar. Essa questão de possessão demoníaca, meus irmãos, ela pega, viu? Ela pega se você tiver com o seu corpo aberto. Já ouviu falar aquele pessoal mais antigo que diz: eu tenho o corpo fechado? Eles se referiam a isso também. Não é só em questão de ferimentos à bala. Também tem essas orações também, que qualquer dia a gente entra nessas questões, né, se vocês estiverem interessados. Mas eles falavam disso, o corpo aberto a essas entidades. Então, meus irmãos, deixa aí a tua opinião. Mesmo que você: não, Davi, eu acho que é só um surto coletivo mesmo que não tenha prova, que nunca tenha sido reproduzido, né, em nenhum teste. Você prefere ter fé na ciência, beleza, é um ponto de vista, eu respeito, né? Mas o meu é esse. Também peço a mesma consideração. Fica a dica, meus irmãos: reforce a sua armadura, ensine aos seus filhos o caminho que eles devem andar, pois do contrário, vocês estão vendo aí. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!